E nós falamos de câncer de intestino, né, no bloco anterior, e agora vamos destacar a alimentação, como eu disse, como eu havia anunciado, né, uma alimentação ideal com foco na saúde do nosso intestino. Você que nos assiste nesta manhã, você sabe quais alimentos não podem faltar na sua alimentação todos os dias? E quais os tipos de comida você deve evitar? Não? Pois é, então nós vamos saber juntos agora em uma conversa com a nutricionista Ilana Lara, que volta aqui ao nosso programa. Bom dia, bem-vinda novamente, Ilana. Bom dia, obrigada pela oportunidade, Cília. Ilana, então, nós falávamos aqui no bloco anterior sobre câncer de intestino, Sim. né? Uma doença grave, de acordo com dados do INCA, doença que vem crescendo ano após ano. E aí, a gente falava dessa importância de uma alimentação saudável, de uma alimentação adequada, né? Que alimentação é essa? Então, a alimentação saudável, ela deve conter... primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância do intestino saudável. Uhum. O intestino, Cília, igual eu costumo falar para as pessoas, o intestino ele é o segundo cérebro, ele é considerado o segundo cérebro. E porque ele tem por volta de 100 milhões de neurônios nele. Ele é chamado de sistema nervoso entérico. Então, ele é um sistema separado, que não precisa dos sinais do cérebro, por isso ele é tão importante, né? E nesse intestino, a gente tem uma microbiota que pode ser saudável ou não, ou patogênica. Então, a gente tem que alimentar essas bactérias boas que moram no nosso intestino, através de uma alimentação adequada. Que alimentação é essa? A alimentação seria o quê? Uma alimentação, eu gosto de frisar, porque não adianta a gente colocar alguns alimentos que são benéficos e esquecer de tirar aqueles que não são tão benéficos ao nosso intestino. Por exemplo, as pessoas estão comendo muito alimentos industrializados, né? Cada vez mais. Não é verdade? É muito farináceos, açúcar, gordura industrializada. Enlatados, que tenha conservantes. Então, esses alimentos, eles vão atrapalhar e desequilibrar essa microbiota intestinal, tá? Então, uma outra coisa que eu gosto de citar e mencionar também é a gliadina. Ilana, o que é gliadina? Pois é, eu já ia perguntar o que é isso. É uma proteína que ela gera um dano no nosso intestino, ou seja, ela é maléfica para o nosso intestino, e essa proteína ela vem do trigo, né? Então, o consumo exagerado de trigo, ela pode causar uma lesão nesse intestino que causa essas consequências também, né? Maléficas, como as doenças, né? Então, o interessante é que a gente diminua o consumo desses alimentos que tem com base o trigo. Por né? exemplo, bolos. Bolo, biscoito. Pães, de uma forma geral. Pães convencionais, tudo que massa. leva muita farinha. Exatamente. Outra questão também é a gente usar muito o quê? Alimentos que tenham rico em fibras, né? Os alimentos ricos em fibras, que são os alimentos naturais, as frutas, os legumes crus, as frutas frescas, as fibras que tem naturalmente em alguns vegetais, algumas... farinhas integrais, como a quinoa, o amaranto, o farelo de aveia, né? E eu também, no meu consultório, eu gosto de indicar também o consumo de outras fibras que são muito importantes no nosso intestino, como o fós, que vem da chicória, como a goma xantana, a goma acácia, como o psyllium, que elas auxiliam demais nesse trato intestinal. E às vezes no dia a dia a gente nem lembra delas, né? Nem lembra. Quando a gente vai fazer uma dieta, elaborar um cardápio, a gente nem pensa. Não. E tem outras também. Tá, você começou a falar da importância de um intestino sadio, agora há pouco você falou muito bem, né? Você disse também que é considerado o segundo cérebro, né? E essas vitaminas? Queria que você explicasse um pouco. Claro, é o seguinte, quando a gente tem um equilíbrio dessa microbiota intestinal no nosso intestino, a gente começa a fermentar através das fibras, e essa fermentação pelas bactérias benéficas produz complexo B e vitamina K. E o complexo B é aquela vitamina que vai dar energia física, vai dar energia mental, vai te dar ânimo. A gente precisa deles, né? Muito. Quem não precisa, né? E a vitamina K, ela é um anticoagulante natural, tá? Outra coisa também que eu gosto de mencionar, que o intestino saudável, ele gera a produção de hormônios da felicidade, de bem-estar. Mais de 90% da produção de serotonina é intestinal, né? E outros hormônios também, como mencionei, que são o peptídeo Y, a colecistoquinina, o GLP-1, que são hormônios peptídeos que são produzidos no intestino que dão saciedade. Então, o intestino sadio, ele também gera saciedade. Isso é maravilhoso. Então, às vezes a pessoa está com muita fome, quer comer o tempo inteiro. Pode ser porque vem de uma dieta
errada. Exatamente, desequilíbrio intestinal, né? E outra coisa também que as pessoas não sabem é que ela é a principal barreira imunológica do nosso corpo, né? É um órgão que tem linfócitos e células de defesa. E essas células de defesa são a maior barreira contra os bactérias, os fungos externos. E absorve, então, vitaminas, minerais e água também. E o mais importante é essa absorção. Exatamente, para a nossa vida como um todo, né? Agora, nós falamos da importância de ingestão de determinados alimentos, de deixar outros de lado. Como que a pessoa pode saber a dosagem exata, por exemplo, de fibras, de vitamina C que ela vai consumir durante o dia? Isso ela vai buscar através de um profissional, né? Mas assim, aproximadamente, a gente deve ingerir, em média, 30 gramas de fibra. E as pessoas estão ingerindo 5, 10 gramas por dia, se muito, 10 gramas. Nossa, uma quantidade bem inferior. Ínfima. Por quê? As pessoas estão consumindo muito o quê? Farináceos, açúcares, alimentos industrializados, aqueles que a gente para de descascar e desembala, né? Então, assim, muito pouco alimentos naturais. E isso diminui a quantidade de fibras dessa alimentação. Bom, aqui nós temos o intestino sadio. Eu queria que você falasse pra gente o que é, como que é o intestino sadio, Ilana? É uma boa pergunta essa, e as pessoas acham e falam assim pra mim. Ilana, eu vou todo dia ao banheiro e por ir todo dia ao banheiro, meu intestino é bom. E é muito mais do que isso. Muita gente acredita nisso. Eu vou todo dia, funciona normalmente, eu não preciso preocupar. Exatamente. E não é, né? E não é. É muito mais do que isso. O intestino a gente tem que ver a consistência e o formato das fezes, né? Então, como a gente pode olhar na escala de Bristol, né? Que são vários, exemplo de várias, de como as nossas fezes. A primeira... Vou pedir para voltar ali, para ela explicar. Não, pode ser essa aqui mesmo. Aqui, a primeira e a segunda são fezes de um intestino ressecado, com desidratação, com baixo consumo de água, com baixo consumo de fibras. Pode ser um intestino que tem baixa digestibilidade a proteínas, ou seja, está usando proteínas que não estão sendo bem digeridas. Pode ser também um indicativo de uma sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? E as duas últimas, ou as três últimas, as 5, a 6 e a 7, são fezes mais diarreicas, são fezes mais líquidas, pastosas, que também podem indicar uma inflamação intestinal, podem indicar que é uma parasitose, podem indicar também alguma irritação intestinal e também pode ser sim intestino irritável ou talvez até um Crohn. Tem que avaliar melhor. Então, é muito importante a pessoa ficar atenta também ao tipo de fezes, porque pode indicar e muito que algo não vai bem no intestino. Exatamente. E o principal, as fezes melhores são a tipo 3 e tipo 2. É isso que eu ia perguntar, qual que é o mais ideal ali? O ideal é a 4, mas 4. A 3 ainda a gente pode aceitar, mas a 4 é ideal, que é formato de uma banana, a gente vai ao banheiro, é a sensação de que liberou tudo e ela não suja o papel higiênico. Não suja o papel. Isso é importante, Agora, o tipo de alimentação, então, interfere diretamente nesse quadro que a gente mostrou. Exatamente, aquilo que eu havia dito. Então, a gente tem que ficar atento, se algo não estiver legal, procurar o quanto antes um especialista no assunto, né? Exatamente, que o intestino é tudo. Agora, queria que você falasse dos principais erros alimentares que nós cometemos, além disso que você falou dessa questão de embutidos, né, de alimentação muito rápida, que eu até falei no outro bloco também com a doutora, essa rapidez toda que a gente precisa hoje, né, tudo muito rápido, você acaba comendo fast food. Essa mistura também é um erro. Às vezes você come uma maçã por dia, comi uma maçã, tô linda, já comi minha dose diária que eu preciso ali de alimento saudável, mas aí depois come um sanduíche, uma pizza, tá errado isso? Então, é complicado. A gente tem que ter uma conduta alimentar que seja coerente com a nossa busca de saúde, né? Não adianta nada a gente colocar vários alimentos saudáveis se a base está errada, né? Então, vai lá, come fast food ou só o final de semana. Vamos supor que ela come fast food sexta, sábado e domingo, e dia de semana ela come tudo certo. Atrapalha. Conheço muita gente que faz isso. Verdade. Fiz tudo certinho durante a semana, sábado e domingo eu vou relaxar, gente. É o que mais tem. Atrapalha. Atrapalha. Então tem que ter uma coerência, não adianta. Se você quiser sair um dia ou outro, você sai porque você quis e escolheu, mas depois volta para a tua alimentação adequada, né? Com consumo de fibras, vegetais, frutas, água. Tá, agora tiraram, né? Mas vou pedir para colocar de novo aqui essa questão dos alimentos e condutas que geram
danos ao nosso intestino, né, Ilana? Então, é aquilo que eu havia dito, né? Hoje as pessoas estão consumindo demais industrializados, como farináceos, como excesso de açúcares, como gordura hidrogenada, e também estão consumindo muito o quê? Antibiótico de forma desregrada, né? Ela nem tem uma orientação médica, muitos medicamentos antiácidos, e isso gera o quê? Um desequilíbrio nessa microbiota intestinal. E só para a gente lembrar, o desequilíbrio dessa microbiota intestinal, que é a população de bactérias benéficas, a gente aumenta as do mal, que são as patogênicas, e abaixa as que são boas, que são as prebióticas. E esse desequilíbrio dessa microbiota chama desbiose. E essa desbiose gera constipação, diarreia, baixa saciedade, baixa imunidade, entrada de toxina para dentro do teu corpo e má absorção de vitaminas e minerais, né? A pessoa fica desnutrida. Uhum. Agora, quando você falava de fibras agora há pouco, né, da importância da ingestão de fibras, em quais alimentos elas estão presentes? As fibras estão nos alimentos naturais, normalmente nos vegetais integrais, os vegetais crus, né? Eu sugiro, por exemplo, no meu consultório eu falo, tenta comer os vegetais crus quando eles podem ser comidos crus, né? Porque a gente cozinha muito, a alimentação é muito processada. Então, alimento cru, frutas frescas, né? E aquelas fibras que eu havia dito, né? Também. Farelo de aveia, quinoa, amaranto, farinha de coco, né? Eu gosto bastante disso. Agora, o espaçamento entre uma alimentação e outra também, entre uma refeição e outra, também interfere aí no nosso intestino, no resultado final, na saúde dele? Essa é uma boa pergunta, porque as pessoas estão com aquela ideia que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Exatamente. Coloca aquela no reloginho, coloca até para despertar muitas vezes e fala, não, eu tenho que comer, não estou com fome, mas a Nutri falou que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Isso não existe essa obrigatoriedade da gente comer de 3 em 3 horas. Eu explico para os meus clientes que eu falo, a gente tem que comer na hora que teu organismo pede, na sinalização de fome, né? Se não tem fome, não come. Então, mas também não vai ficar lá 10 horas sem comer, depois quando vai comer, vai morrer de fome e vai comer tudo que der pela frente. Vai comer tudo, exatamente. Aí não adianta nada, né? Ter feito dieta lá atrás. Agora nós temos aqui alguns alimentos, eu pedi para colocar na tela, que restauram ou recuperam a nossa saúde intestinal. Que alimentos são esses, hein? Perfeito. Uma coisa importante que eu falo, às vezes a gente coloca bastante fibra, coloca bastante frutas, verduras e esquece de tirar os alimentos ruins, aqueles que estão gerando dano no nosso intestino. Exatamente. Que é simplesmente aqueles alimentos que têm uma proteína de difícil digestibilidade, como os lácteos, o trigo, o milho, a soja e algumas vezes o amendoim. Então, eles geram um dano nesse intestino que ninguém está desconfiando de onde está vindo. Pode ser essa difícil digestibilidade dessas proteínas, né? A gente tem que colocar as fibras alimentares, que eu havia dito, através das vegetais crus, né? Das frutas, dos legumes. Aumentar também o consumo de fermentados. Os fermentados são maravilhosos para essa saúde intestinal. Nós não temos o hábito de consumir tanto não, né? Não. Por exemplo, hoje até está começando iniciar o consumo desses fermentados, por exemplo, como kefir, como kombucha, né? Eles têm um mix de lactobacilos que vão recolonizar nossa flora intestinal. E outro exemplo também são os cogumelos. Os cogumelos, eles têm um efeito prebiótico. E o que é isso? O efeito prebiótico, eles dão alimento para as bactérias probióticas. Então, elas crescem dentro do nosso intestino, que é muito interessante. Ninguém dá muita ideia para o cogumelo, né? Ele é muito rico. Muito importante, então, para a nossa saúde também, né? Isso. Aí tem os lactobacilos, que também eu utilizo no meu consultório, minha prática clínica, que eu faço prescrições de cepas de lactobacilos para recolonizar esse intestino. E também, para quem não quiser essa prescrição, pode também encontrar em farmácias prontas, suplementos prontos, né? E uma coisa importante que a gente não pode esquecer é o consumo de água. Muita água, né? Muita água nesse tempo, né? Agora está começando a esquentar, bastante água a gente não pode esquecer. E também a atividade física, que estimula os movimentos peristálticos. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre os alimentos oleaginosos. Qual que é a função deles? Eles são importantes também para o nosso organismo, para o nosso intestino? As oleaginosas são importantíssimas. Elas têm gorduras de alto valor, que são importantes para o nosso sistema nervoso central, que são ricas em vitaminas antioxidantes. Elas melhoram o intestino também, tá? Dão saciedade, o que é muito importante. Constipação de intestino, a gente vê muito falar sobre isso, né, Ivana? Intestino constipou. Isso existe? É isso mesmo? É isso. É uma forma de falar, né? A constipação é uma forma que teu intestino não está funcionando bem, né? Que o peristaltismo está lento. Sim, é exatamente isso. Quando existe essa perda
peristaltismo intestinal. Como que a pessoa pode observar que algo não vai bem? Quando que pode ela... ser, né, no caso, uma constipação, como popularmente as pessoas falam. Por exemplo, quando ela começa a pular dias para ir ao banheiro, ela pula dias, ou às vezes ela fica um dia ou 2 dias sem ir, ela fala assim, não é nada não. E já é um sinal que seu intestino não anda tão bem, tá? Quando ela vai e faz esforço para ir ao banheiro, né? Ela tem que fazer muito esforço, ou faz aquelas fezes cápricas mesmo, eu falo cocô de cabritinho, que vai fazendo aos poucos, né? Ou quando ela não tem aquela sensação de esvaziamento completo quando vai ao banheiro. Nesse caso, é alimentação também? A alimentação. Lógico que eu falo com os meus clientes do meu consultório que tem o estado emocional também que influi, mas a alimentação é uma parte fundamental para a gente olhar nessa questão intestinal. E no caso do bebê, essa questão das fezes, a mãe também deve ficar atenta e observar isso? Porque no caso de uma criança pequenininha, de um bebê também, pode ser um indicativo que algo não vai bem? Ótima pergunta. Eu acho assim, exatamente. Muitas vezes o bebê está na lactação, ele está amamentando. Aí você fala, gente, mas eu estou dando só o leite para o bebê. É exatamente os alimentos que a mãe está ingerindo, que estão gerando aquele leite e que está passando tudo para o bebê. Então, é fundamental também que tenham fibras alimentares, água, que tire esses mesmos alimentos da mãe para que passe para o leite e para o bebê não ter esses problemas intestinais. No caso, a mamãe, então, deve ficar atenta com a alimentação, né? Exatamente. E, Lani, as grávidas? As grávidas, eu adoro atender as grávidas. Pois é, cheia de dúvidas, né? Eu adoro. As gestantes, elas são uma das pacientes mais... Não tirando assim a importância das outras, mas assim, as grávidas, elas são é o mais importante o cuidado na gestação, porque está gerando uma vida, né? Pelo cuidado que ela vai ter durante para ela não ter problemas de metabólicos, diabetes gestacional, eclâmpsia, para ela não engordar excessivamente, para ela passar todos os nutrientes na fase da gestação, para o bebê nascer com a melhor qualidade de crescimento ótimo, do tubo neural do bebê. Então, tudo isso depende da alimentação da gestante. E ela leva mais a sério, eu acredito também, né? Normalmente, sim. Tudo que prescreve, porque está preocupada ali com outro ser, com a geração, né? Com outra do ser pessoa. que tá nascendo, exatamente, que está ali, exatamente. Bom, então se você de casa tem alguma dúvida em relação à dieta, se você tem uma alimentação correta, o ideal é procurar um profissional, é procurar um nutricionista, né? Exatamente, Síria. E o quanto antes, viu, gente? Não vai deixando para depois, não, que senão você esquece, aí vai complicando sua saúde. Ilana, muito obrigada por voltar aqui ao Manhã da Piedade, por participar mais uma vez conosco e volte mais vezes, viu? Suas dicas são excelentes, a gente adora. Obrigada, Síria. Bom dia. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho tem a reflexão sobre o Evangelho do dia. Não saia daí.